um escritor apaixonado pelo ideal do comunismo e que deixou isso transparecer por sua obra. Quer saber um pouco mais sobre esse autor? Então já clica em curtir, se inscreva e vamos embora para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Mãe, que foi escrito pelo autor russo Maxim Gorky no ano de 1907. Para a gente compreender um pouco mais sobre esse livro, a gente precisa saber sobre a trajetória de vida do Gorky, porque ele é um autor em que muito da sua vida pessoal está nos seus livros. O Gorky nasceu em 1868 na Rússia. Ele nasceu de uma família pobre, ele passou por fome durante sua vida, ele conheceu a miséria bem de perto, ele teve diversas profissões ao longo da vida, morou em diversos locais. Assim, o Gorky ele conheceu tanto a pobreza por vivê-la, e isso também o levou a conhecer uma quantidade muito diferente de pessoas. Ele viajou muito, ele trabalhou com coisas muito diferentes e com isso ele lidou com muitas realidades. Além disso, o Gorky também teve contato com o ideário marxista através de leituras e se tornou um militante comunista participativo. Ele foi próximo ao Lenin, ele chegou a participar do levante de 1905, quando Lenin tentou derrubar o czar, um levante que deu errado, e o Gorky teve que ir para o exílio por sua participação nesse complô. Assim, a gente pode perceber que existem duas características muito pertinentes para o Gorky. A primeira era o conhecimento de uma realidade proletária, era o conhecimento das condições de vida dos miseráveis russos, dos pobres da Rússia, e, por outro lado, ele também foi uma pessoa próxima ao ideário do marxismo, ao ideário do comunismo, teve toda essa bagagem de leitura e de politização na sua vida. A Mãe é um livro carregado por esses dois fatores presentes no Gorky. É um livro que tem muito da realidade social, da questão da pobreza, e também tem muito dessa questão da movimentação comunista, da consciência de classe por parte do proletariado, da luta de classe. No livro, a gente vai acompanhar a história de um rapaz chamado Pavel e a sua mãe. O Pavel, ele começa a militar em grupos comunistas, começa a criar amigos ligados à movimentação comunista, e essas pessoas começam a frequentar a sua casa. A mãe do Pavel é uma mulher resignada, é uma mulher que está limitada na sua vida a cumprir o que era a função de mulher naquela época, que era cuidar da casa. Ela apanhou durante toda a vida do seu marido e nunca se levantou contra isso, sempre aceitou. Então ela é um modelo de pessoa que está alienada, que não se levanta contra a injustiça, que não questiona o seu papel nesse mundo. À medida em que o Pavel vai se aproximando desses comunistas, dessa militância comunista, a mãe dele também começa a absorver dessas doutrinas. E aos poucos vai acontecendo um processo de mudança com ela. De uma mulher que era resignada, ela começa a tomar consciência de classe, ela começa a questionar o seu papel na sociedade, tudo aquilo que ela aturou, tanto de viver presa dentro do seu papel social, quanto de aceitar a violência por parte do seu marido, e ela vai tendo uma escalada paulatina de autoconhecimento e vai se tornando mais crítica, até, no fim das contas, ela própria se tornar uma militante comunista. Esse livro é bastante carregado do pensamento da época, ainda mais que ele se passa numa época pouco antes de quando ocorreu a Revolução Russa. O Gorky traz toda uma construção ideária do que seria o modelo ideal do levante do proletariado que
tomaria consciência de classe e com essa consciência de classe ele se revoltaria contra a burguesia, se revoltaria contra o capitalismo, derrubaria esse modelo de sociedade, então construiria uma sociedade comunista. O Gorky constrói justamente um personagem bastante resignado, um personagem que estaria distante de qualquer forma de questionamento. E mesmo assim, esse personagem se torna questionador, se torna um participante ativo na luta de classes. Com isso, a gente vê que o Gorky ele cria uma alegoria carregada de utopia, de que uma pessoa que seja completamente alienada, que nunca tenha tido contato com nenhum pensamento que questionasse o capitalismo, questionasse a sua posição, poderia vir a questionar caso ocorresse o estímulo correto. No caso do livro, quando a mãe começa a ter contato com o ideário comunista do qual seu filho estava se envolvendo. O Gorky é um dos grandes nomes de um movimento literário, de um movimento artístico chamado realismo social. O realismo social, como o termo diz, é um movimento ligado ao real, a mostrar uma realidade conforme ela é dentro dos padrões do realismo do século XIX, mas com um cunho social. Um dos questionamentos que esse modelo estético fazia do realismo do século XIX é que aquele seria, na verdade, um realismo burguês, como por exemplo no Flaubert. Já o realismo social seria um realismo de uma classe proletariada, seria uma arte que mostraria as classes baixas, mostraria a realidade do proletariado, ou seja, seria uma arte que ela teria essa preocupação dentro do contexto de luta de classe e também seria uma arte politicamente ativa. A Mãe é um livro carregado de utopias, da utopia de um movimento por um mundo melhor, por um movimento de libertação, por um movimento de igualdade. Infelizmente, o comunismo real nos mostrou que essas utopias não passavam realmente de utopias, de ideias que não seriam realizadas. Esse livro, apesar de ainda causar um certo interesse, até um certo romantismo por parte de muitos leitores, ele acaba, na verdade, sendo apenas um resgate de uma ideia de uma época onde ter utopias ainda era algo possível. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.